Bom dia. Estamos começando mais uma edição do programa Imperatriz 24 horas. Olha, como anunciamos ontem que ia entrevistarmos hoje o ex-prefeito de Imperatriz, Ildo Marcos, portanto, temos uma entrevista aberta, franca, direta, do jeito que o povo gosta de ouvir. Então vamos ouvir agora a entrevista que o Ildo Marcos concedeu ao nosso programa e depois vamos ouvir a respeito dos vereadores, da situação dos vereadores da oposição que questionam o ato do Engana Madeira que está liberando a rodoviária velha para vender para um grupo político por R$500 mil. Vamos ver a fala dos vereadores, aqui um pouquinho, nós vamos citar então os vereadores aqui. Vamos agora primeiro ouvir se o é candidato, não é candidato, a que lado ele sai, se apoia o Luiz Fernando ou não. Então vamos ver a entrevista exclusiva do Ildo Marcos. Na tela, solta o VT. Bom, estamos aqui na residência do ex-prefeito Ildo Marcos e vamos começar um pouco, fazer um bate-bola com o Ildo sobre as eleições. Ildo Marcos é um nome de referência em Imperatriz, teve vários votos aqui, comandou por muito tempo o destino da cidade de Imperatriz e tem influência em definir as eleições. Tanto é que a eleição passada esperou-se que o Ildo pendesse para um lado, à esquerda ou para a direita, para saber qual a posição que tomar as eleições. Mas então o Ildo manteve-se neutro e este ano vem também o Ildo já deixando o PMDB, daqui a pouco eu falo sobre o PMDB, começar com ele falando sobre a economia, né? Ildo Marcos, você que é um homem que é envolvido com a economia nacional e é local também, como é que você está vendo hoje, o Brasil de hoje economicamente? Bom dia. Bom dia, Cono. Olha, do ponto de vista macroeconômico, nós diríamos que nós temos algumas coisas positivas, como as nossas exportações, as nossas commodities, o ferro, o aço, a soja, fundamentalmente a carne, né? Nós somos hoje um dos maiores produtores de carne do mundo e se tiver uma política agrícola de mais apoio mais apoio ao produtor rural, eu diria até nem tanto incentivo, mas de segurança. Porque tem muita gente que tem vontade de investir na terra. Na pastagem, criar o boi e tal. Mas essa questão agrária no Brasil, ela é um tanto quanto insegura. A pessoa não sabe se de repente sua terra é invadida, se ele tem segurança sobre isso, né? E isso dificulta. No dia que der segurança nessa política agrícola, nós teremos mais investimento. Então, desse lado, nós vamos bem, você está entendendo? Há carência do outro segmento. Nós precisamos também aparelhar a pequena indústria, para a pequena indústria ser uma fonte geradora de renda e de emprego no Brasil. Agora, nós sabemos que os Estados Unidos hoje está passando uma crise muito grande, porque os democratas querem mexer na composição da saúde, do plano de saúde social dos Estados Unidos. E o presidente Barack Obama não quer aceitar essa mudança do plano de saúde, porque quer tirar a condição do pobre ter assistência de saúde. Como é que você vê hoje a saúde pública e a educação do Brasil? A saúde é um problema no mundo todo, mas há países que têm equacionado isso. Você vê, o próprio Estados Unidos tem uma assistência de saúde muito melhor do que a nossa. Mas não é só os Estados Unidos. A Alemanha, a Itália, a França, a Áustria, a Suécia e muitos outros países de menor importância. Nós somos a quinta economia do mundo e faltamos muito na questão da saúde, mas não é só da saúde também não, é a questão da educação. E as pessoas foram às ruas, um dos clamores foi essa questão da saúde. Nós não vamos bem não. Não é justo um país que tem a economia que o Brasil tem, dever tanto em seguridade de saúde para o nosso povo. Agora, Ildo, nós já viajamos a nível nacional, vamos aterrissar em Imperatriz, vamos falar um pouquinho da cidade de Imperatriz, da cidade que você vive. Qual a avaliação que você faz do atual governo Madeira? Qual a nota que você dá ao atual prefeito? Bom, ruim, regular ou péssimo? Você, quando me conhece, e as pessoas de Imperatriz também me conhecem há muito tempo, eu não sou aquele político que tem o perfil de agredir, de criticar. Eu sou aquela pessoa que, se eu puder gastar energia para construir, para ajudar, para colaborar, eu faço. Agora, eu tenho um olhar no que está acontecendo em Imperatriz. E tenho acontecimentos bons.
essa parceria que o Madeira fez com a governadora Rosiana, de certa maneira, ela foi uma parceria muito boa e eu diria até inteligente. Porque nós estamos assistindo a Rosiana investindo aqui na nossa região. Na nossa região não só na nossa região, mas em Imperatriz. Muito asfalto a Rosiana está dando para o Madeira fazer. Isso é bom, isso alavanca o governo dele, isso melhora o governo dele. Na saúde, por exemplo. Eu vou dizer aqui palavras que o Madeira disse para mim um outro dia, nós dois conversamos. Ele disse: Cildo, se a Rosiana não investe na saúde Imperatriz, se ela não injeta capital na saúde Imperatriz, dinheiro, a saúde Imperatriz teria quebrado. E ele disse: eu não sei como é que vocês tocaram a saúde Imperatriz no meu governo, quando eu fui prefeito, não sei como é que vocês tocaram isso sem ajuda externa. A Rosiana me ajudou muito e aliviou a minha situação na saúde. Então, de um modo geral, o governo do Madeira vai bem. Vai bem por quê? Por conta de quê? Da inteligência dele de ter buscado essa parceria e essa parceria ter dado investimento do governo do Estado, investimento da Rosiana, em pissarramento, em asfalto, em saúde, em educação e várias outras coisas que ela tem ajudado o Madeira a administrar Imperatriz. A deixa da saúde, vamos falar um pouquinho de Rosângela Curado. Rosângela Curado foi uma pessoa que é sua amiga, continua sendo particularmente sua amiga, mas politicamente nasceu nas hostes do seu governo. Você se sente hoje o protetor, o criador de Rosângela Curado, ou você tem uma forria livre da Rosângela? Ela tem o espaço dela, você tem o seu? Eu já tenho falado muito sobre isso, entendeu? E eu não posso fugir da sua pergunta, me furtar a sua pergunta, Ocono. Então eu vou contar a história que eu já contei. A Rosângela foi uma grata satisfação que eu tive na minha gestão Imperatriz, na minha administração Imperatriz. Eu convidei Rosângela para vir me ajudar na saúde, trabalhar comigo na saúde. Ela, no primeiro instante, ela relutou, ficou com medo de encarar, porque é de fazer medo as questões de saúde Imperatriz. Mas acabou que ela veio, nós fizemos essa parceria, eu ajudei muito a Rosângela, disse para ela: eu estarei sempre ao seu lado, sempre te apoiando nas suas decisões. Tanto é, Cono, que um determinado dia ela chegou aqui em casa até, eu diria, apavorada. Falou: Hildo, não dá, eu não vou ficar porque o negócio é assustador, e ela já estava sendo ameaçada por conta de medidas radicais, sérias que ela estava tomando, medidas fortes que ela estava tomando. E as pessoas não estão contentes com a minha atitude, e a pressão é muito grande e eu me sinto ameaçada e eu estou um pouco com medo, Hildo. Eu disse: Rosângela, não tem problema, as decisões que você tomou são corretas. Agora faça o seguinte, volta para a secretaria, não precisa ter medo, volta para a secretaria, toca e diga para essas pessoas que a decisão não é sua, é minha. Que tanto faz você ficar na saúde como você não ficar, essas decisões vão ter que ser aplicadas. Aí você deixa de ser o alvo, você deixa de ser a ameaça, Rosângela. Ela sorriu, entendeu? Ela é de muita coragem, é uma pessoa de muita disposição. Gosto muito dela. Ela sorriu e disse: tá bom, eu vou levar à frente. E levou à frente, nós fizemos um trabalho fantástico, sem ajuda. Foi aonde o Madeira perguntava: como é que vocês fizeram o que fizeram? Na saúde? Na saúde, sem ajuda, porque eu não estou dando conta, Madeira disse. Se não tivesse a Rosiana me ajudando, já tinha quebrado. E nós fizemos isso sim. Eu e Rosângela fizemos isso sem ajuda do governo estadual, sem ajuda de ninguém. E fizemos um trabalho de razoável para bom. Ora, isso, Cono, deu assim, digamos assim, uma base política para a Rosângela. Legitimou a Rosângela pelo trabalho dela. E ela tomou gosto pela coisa pública e pela política. Vem então a convenção do PMDB, que você sabe que me tiraram lá naquela convenção. A Rosângela seria minha candidata a vice. Eu ia escolher a vice, e eu disse lá na convenção. Na convenção ia passar e a vice seria ela. A vice seria, eu disse lá na convenção, nas minhas falas, eu falei: a minha vice já está aqui. Entendeu? Que seria a Rosângela. Seria uma grande vice minha.
Seria uma dobradinha fantástica e eu te digo para você o seguinte, o Madeira falou para mim. Madeira chegou a dizer, olha, se a gente não tira você, Hildo, a eleição ficava difícil. Não vou dizer, Hildo, que você ganhava a eleição de mim, ganharia de mim, nem que eu ganharia de você, mas seria difícil. Não é difícil. E eu te digo para você sim, que a dobradinha de Hildo e Rosângela naquela época era um páreo duro de ser derrotado. Não estou falando que nós dois iríamos ganhar, não. Mas era um páreo duro de derrotado. Aí a Rosângela falou, Hildo, agora eu quero ser candidata, mas preciso do seu apoio, quero o seu apoio. E eu falei para ela, ok, Rosângela, não tem problema, eu vou te apoiar. Até o Carlos Amorim me procurou e pediu para mim que eu apoiasse ele. Eu falei, cara, eu não posso, porque a Rosângela trabalhou comigo. Tem um laço de amizade hoje entre eu e Rosângela. Eu não posso deixar a Rosângela. Ficaria ruim para mim, Carlinhos. Hoje, gosto de você, é uma pessoa boa. E eu gosto do Carlinhos mesmo, entendeu? É uma pessoa boa, Carlinhos. Gosto do pai dele, mas o pai dele tem uma amizade muito boa, entendeu? Uma relação de respeito. Mas, Carlinhos, entenda que se a relação que eu tivesse, que eu tenho com a Rosângela, fosse contigo, eu não podia te deixar. Seria um abandono, uma traição minha hoje, largar a Rosângela e ficar contigo. Então eu vou ficar com a Rosângela. Eu ajudei sim a Rosângela. Aí você fala, e as pessoas ficam perguntando, e agora? Ora, agora, ela tem sua competência política. Procura o seu espaço, você procura o seu. Tem sua autonomia, isso é democracia. Isso aqui não é ditadura, ninguém é dono de ninguém. Então ela tomou o caminho dela. Mas eu te falo o seguinte, que há espaço para Rosângela e para Hildo. Se você medir a nossa região, vamos pegar ali, não vou pegar Carolina, Carolina tem uma relação com Balsas mais forte. Vocês pegar do Estreito, for até Oitinga, e entrar aqui para Grajaú, Montes Altos, nós temos voto suficiente para ter 2 deputados federais na região. Então a Rosângela tem o meu respeito, tem a minha consideração, entendeu? E outra coisa, nós mantivemos a nossa amizade. Nós estamos constantemente, ela liga para mim, ou eu ligo para ela, às vezes ela me pede um favor, uma gentileza, como foi agora no lançamento da campanha dela, eu procurei, ajudei ela nesse período, e vou ajudá-la na medida do possível que ela precisar, eu vou, porque eu não vou perder a amizade de uma pessoa agradável, uma pessoa boa como ela, nós adquirimos isso, nós dois adquirimos essa amizade. Na sua visão, Rosângela Curado tem esse patrimônio político, a densidade eleitoral que tem hoje. Ela deveria ser candidata a deputada federal ou a vice, no caso do Dobradinho com o Flávio Dino, do seu ponto de vista? Olha, ela pode sair a candidata federal, tem legitimidade por isso, mas eu digo para você, anotem o que eu estou falando. Para o partido, o PSDB. Ouçam o que eu estou dizendo aqui agora. Não é estratégia minha para tirá-la da vaga de federal para ficar melhor para mim, não. É que não é se isso. comenta na cidade que o Madeira vai colocar o Porto para ser deputado federal e apoiar o seu nome deputado federal para enfraquecer Rosângela Curado não ser eleita. Não existe isso. Eu também não participaria de um projeto desse. Eu não sairia da minha casa para atrapalhar a vida de ninguém. Se eu sair da minha casa, você me conhece há muitos anos, você nunca viu eu sair para prejudicar ninguém, entendeu? Então tem espaço sim para ela. Agora, eu acho que hoje é uma visão que eu tenho e depois vocês me cobrem, vocês que estão me ouvindo, o ano que entra, na época das eleições, me cobrem se eu estava certo ou não. A Rosângela pode sim, ela tem capital sim para ser a vice do Flávio Dino. Se nós fizermos um exercício de inteligência e uma análise estratégica de uma campanha eleitoral do Flávio, não estou me metendo na vida do Flávio, não. Estou fazendo observação como político que eu sou hoje. Né? Fizemos uma análise disso. O peso da região Tocantina, o que ela representa. Quem é que o Flávio tem melhor do que ela aqui? Me dá um nome. Está vendo? Por análise, não, por analogia nós chegamos lá. A colocação o Zé Reinaldo também fez ela. Eu não vejo outro nome melhor do que o dela. Então, não estranhem se vocês assistirem a Rosângela, candidata a vice-governadora na chapa do Dr. Flávio Dino. Olha, Hildo, vou falar um pouquinho do PMDB. Você foi pré-candidato das eleições passadas pelo PMDB. E todo mundo, Imperatriz, comentou que o atual prefeito Madeira, não teve a coragem e a disposição de enfrentar o seu nome nas urnas,
vamos dizer, a dobradinha. E o Domar que Rosângela Jurado seria a vice sua. Então, isso afrontou a base política de Madeira. E ele correu, foi a São Luís, a grupos políticos, solicitando que puxasse o tapete do PMDB, tirasse sua candidatura de maneira administrativamente, de uma forma que impedisse que você passasse na convenção. E assim foi feito. E o Domar foi barrado no tapetão. E você, do seu ponto de vista, deixou muita mágoa do PMDB, desses políticos que fizeram essa puxada de tapete contigo? Ô, Coronel, eu não diria mágoa, porque eu não tenho... Eu ainda não consegui a capacidade de ter raiva dos outros e ter mágoa. Você já assistiu muitas pessoas me ofenderem, me agredirem no decorrer da minha vida política. E alguns me agrediu assim, de forma muito assintosa. E eu não consigo ter raiva dessas pessoas. Mas isso é por conta do meu DNA, é por conta da minha natureza, é o meu jeito, entendeu? A minha mente, a minha alma, o meu coração rejeita o ódio. Tem rejeição ao ódio. Às vezes você vai fazer uma transfusão, um transplante de órgão e diz assim, não deu certo o transplante. O organismo rejeitou. O organismo rejeitou aquele coração ou aquele fígado ou rins. Assim é o meu organismo, minha natureza. Ela rejeita esse estado de ódio, de rancor. Então eu não consigo ter raiva de ninguém. Mas eu sou um observador das coisas. Eu também não sou uma esponja. Aí dentro eu não sou uma esponja, eu não sou um nada. Então eu percebo tudo, percebi tudo que foi feito contra mim. Então cabe a mim também ter atitudes para me livrar de que isso se repita. Né? Então eu não posso ficar dentro desse partido, sujeito agora, por exemplo... Outro movimento desse você ficar sem nada. Você imagina que chega o ano que entra, que vai ser o ano da decisão política, de lançamento de candidaturas, de deputados e tal, e eu chego o ano que entra, aí falo, não, o PMDB tirou seu nome, ou um esquema que tirou seu nome. Mudou seu nome. Aí eu fico fora de novo. Eu acho que eu posso ficar fora, mas o povo pode me tirar, é o povo que tem que me tirar. Então o povo fala, nós não queremos você deputado federal. Nós não queremos você governador, senador, seja lá o que for. O povo, mas não um esquema espúrio, feito, entendeu, nas caladas da noite, e dizem que até correndo propinas, né? Eu não sei se é verdade, mas me falaram que até estava correndo isso, para ali já. Aí eu vou. Você que está me ouvindo, imagina você membro de um partido, e dentro do partido você tem, dentro da sociedade você tem 30 e tantos % de intenção de voto para você. E você vai para a convenção, e o seu adversário na convenção não tem nem 1%. E esses convencionais elege esse que não tem nem 1% para ser o candidato a prefeito do seu partido. Que não foi no final, né? Isso, no mínimo isso aí é esquisito, né? No mínimo, ilegal e imoral, né? Isso? Dizem que foi legal, mas foi imoral. Legal foi, mas foi imoral. Então, eu já fui vítima disso, eu não quero ser o ano que entra. Então, por isso que eu tomei... Por isso é o PMN de hoje. Por isso é que eu saí do PMDB, mas não saí com raiva. Porque eu poderia ver no outro dia, quando eu podia ir para a televisão, chegar lá, quando faria, sou vítima de uma injustiça, e sair gritando e chorando na cidade o tempo. Não, eu fiquei quieto, fiquei num estado de silêncio durante esses meses todinho, calado. E quando eu saí do PMDB, também não saí xingando não, agredindo, saí silenciosamente, saí com um simples ato de poucas frases, poucas palavrinhas dizendo que quero desfiliar. Só isso. Não foi dizendo, vou deixar vocês, porque vocês fizeram isso comigo. Não, sem rancor, sem nada. Lá dentro tem muitas pessoas que eu gosto. Inclusive convencionais que lutou por você e ficou revoltado você não ter saído na época. Entendeu? Então agora eu tenho que ficar num lugar que eu possa ter... Às vezes, quando eu falo assim, que eu tenho que ter minha independência, tem muita gente que está entendendo errado. Tem gente que está dizendo que o Hildo não é candidato coligado a ninguém, porque quer ser independente. Não,
Ninguém toca uma campanha política sozinho, você tem coligação. Mas eu tenho que estar num partido que eu tenho que ter a minha independência. Ou seja, sua vontade própria. Que se eu quiser ser candidato, eu serei. Isso é independência política. Se eu não quiser, ótimo, não serei. Mas hoje eu estou num partido que quem decide o meu destino de candidatura sou eu. Porque eu tenho independência política. O partido que eu estou hoje me deu a direção na região toda. E isso é um acerto a nível federal, passando para nível estadual até aqui. Então eu estou, sim, independente. Explicando melhor isso. E dizendo também que a densidade eleitoral também melhora, né, Hilton? Porque no PMDB só tem figurões, quer dizer, vai ter que gastar quase 100 mil votos para ser eleito. Enquanto no PMN, você vai com 30 mil, você vai eleito tranquilamente pela densidade eleitoral, né? Não sei se com 30... Vamos dizer 30, vou dizer mas não sei se com baixo, 30, né? mas eu tenho uma probabilidade de eleição... Bem maior. Bem maior, né? Eu acho que se é quando o que eu estou ouvindo nas ruas, eu acho que o povo de Imperatriz me elege deputado federal. Eu acho que o povo de Imperatriz me faz deputado federal. Eu acho que o povo de Imperatriz tem como ter um deputado federal no partido que eu estou com muito mais facilidade do que no partido onde eu estava. Isso é com certeza. Hildo, qual, no seu análise, qual é um dos maiores problemas hoje do Brasil? Sua visão. Quando nós falamos um pouquinho aí de educação, nós falamos um pouquinho de saúde, eu incluo nisso a educação. O Brasil, veja bem, nós temos levantado recursos. A arrecadação do Brasil é alta, é coisa de trilhões. Mas não tem como, isso não existe, nenhum país desenvolveu e deu estabilidade social para o seu povo sem passar por alguns tripés. Primeiro da educação. Por consequência, a educação se leva a uma saúde boa. Depois, investimento em saúde e infraestrutura. Como? Sem infraestrutura, esquece. A infraestrutura você tem mobilidade, é o transporte aéreo, é o transporte de trem, é o transporte rodoviário, é o transporte ferroviário, entendeu? São aeroportos. Precisa sim um investimento pesado em infraestrutura. Eu tenho andado para outros países fora do Brasil, muito menor do que o Brasil, com muita menos arrecadação do Brasil. E eu assisto uma infraestrutura muito melhor do que a nossa. E eu fico perguntando, não tem sentido. Esse povo não tem o PIB, não tem 10%, 15% do PIB brasileiro e tem infraestrutura. Isso não é um pecado do governo da Dilma, isso é um pecado dos governos nossos até hoje. Infraestrutura não se faz em 4 anos, 5 anos. Isso é 30, 40, 50 anos para você estabelecer todo o investimento que necessita de infraestrutura num país do tamanho do nosso. E nós não olhamos isso. Nós não olhamos para investimento na qualidade da nossa produção, da nossa indústria, de tecnologia. Não olhamos para nada disso. Você sabe com o que nós estávamos fabricando nossas coisas no Brasil, Cono? O que sobrava, que virava sucata na Alemanha, as máquinas que viravam sucata na Alemanha, no Japão, nos Estados Unidos, as indústrias brasileiras iam para lá e compravam. Quando surgia uma tecnologia nova, o americano investia nessa tecnologia nova e o governo americano liberava recursos para financiar equipamento com juro desse tamanhozinho para a indústria americana. Aí ficaram fortes. E o nosso industrial saía para comprar a máquina lá fora, financiando no banco particular, banco privado, a um juro altíssimo e pegando máquinas obsoletas, entendeu? Coisas atrasadas. Não dá para a gente competir dessa maneira. Então precisa sim laboratórios, experimentos, pesquisas, máquinas novas e modernas e financiamento com juro baixo. Ah, mas a inflação é 6%. Financia abaixo da inflação. Desenvolve isso aqui. Faz igual o Japão fez. O Japão chegou ao ponto do governo japonês fechar os olhos para as indústrias japonesas que estavam fazendo contrabando e exportando mercadoria do Japão sem pagar imposto. Para poder
fortalecer a economia japonesa. Foi feito um investimento enorme na indústria japonesa. A Toyota, a Sony, a Toshiba, a Nisei, todo esse pessoal tão forte hoje, rico, competido no mundo, mas eles tiveram dinheiro, com dinheiro de juro barato, subsidiado, para poder desenvolver. Nós temos que fazer isso. Educação. Eu comecei ainda no meu governo, fiz o prédio e projetei dessa escola para fazer uma escola de tempo integral. Até eu fiquei contente porque a Dilma deu uma entrevista aqui e eu falei a tese que eu venho defendendo e gritando e falando e clamando há muitos anos pela escola do tempo integral, e a nossa presidente Dilma defendeu essa mesma tese. Mas isso não é minha, nem da Dilma, isso não é ideia minha. Não é porque o Hildo Eureka, o Hildo descobriu que a escola de tempo integral é fantástica, é brilhante. Não, isso é porque já se faz isso há muitos anos no Japão. Na Coreia, na Alemanha, já se faz isso lá no país e deu certo. Inclusive, lá hoje, tem mais coisa. Por exemplo, eu estava com um amigo há poucos dias, nós estávamos na Áustria, e a gente andando, eu estava andando com o meu neto, que ele mora lá, e eu vi quando os policiais, um casal de policial, estava pegando um menino dos 13, 14 anos. E aí eu perguntei para o meu neto, o que faz esse policial prendendo esse menino? É droga, o que é? Ele disse, não, vô, não é droga não. É porque aqui é assim. Todas as escolas funcionam de manhã. Tanto públicas quanto privadas. Tem que funcionar pela manhã. Então não pode ter menino na rua aqui de manhã. Se tem menino na rua, o Estado pega. Agora, eu falei, o que vai fazer agora? Ele disse, vai chamar o pai dele e vai chamar a escola dele. Saber se é culpa do pai ou se é culpa da escola porque o menino está na rua. Porque o lugar de menino, vô, é na escola. Então, não precisa a gente estar inventando coisa, não é copiar o que é bom. Então a nossa educação não é boa. Eu investi muito, Cono, na preparação das professoras quando eu estava aqui. E tem que se fazer isso. Agora, tem que se fazer isso, mas junto com isso, tem que dar um salário que a professora possa vir para a sala de aula despreocupada. E olha que nós não queremos muito não, a nossa professora não quer muito não, Cono. Ela quer vir para a sala de aula deixando em casa arroz, feijão, farinha e um pedaço de carne para o filhinho dela, para a família dela comer. Ela não quer mordomia não, ela não está pedindo salário para comprar carro novo não. Ela não está pedindo salário para comprar passagem para a Europa. Ela quer um salário para deixar a família dela na zona de conforto. E ela poder comprar um livro, como? Ela poder comprar um computador para pesquisar. Não tem como ela crescer no seu conhecimento básico, abastecer a sua mente, entendeu? Fazer o exercício das suas pesquisas, da sua inteligência, sem uma maquinazinha dessa, um computador. Tem que ter isso. Eu não estou falando assim, tem que melhorar o salário da professora, porque isso é injustiça. Não estou fazendo demagogia, não. Estou falando, tecnicamente não tem que ser. Aí sim, ela vai primeiro para a escola, despreocupada com o bucho do filho dela, da família dela. Você já pensou, ela está na escola e lembrando, falando, gente, rapaz, acho que a latinha do arroz acabou lá em casa. Meu Deus do céu, como é que eu vou fazer? Não dá para dar aula desse jeito, como? Não dá para você fazer um programa de televisão, nem eu tá dando essa entrevista aqui para você, com o bucho roendo, como? É verdade. A fome balina. Então nós sempre tem que ter esse tipo de investimento. Tem que voltar um olhar, como? Para o que de fato e realmente constrói a nação. Quem é que constrói a nação? É o povo, não é a máquina, não é o capital, não é o BNDES. O BNDES ele viabiliza a realização disso, mas quem faz isso somos nós. A nossa professora, ela é a engenheira dessa nação. Ela realmente é a construtora da nação, o nosso professor, porque ele vai lá e prepara um jovem, dá uma base boa, para esse jovem amanhã ir para a universidade e ser uma pessoa de competência para poder construir um país de competência. Então tem que ter um olhar nisso, mas tem que ser sem demagogia, sem ser tema de campanha política, entendeu? Tem que ser
programa de governo. Eu ia perguntar a você agora, para citar um grande problema de Imperatriz. Você praticamente responder, já que é educação, mas... Não, eu falei em modo geral do Brasil. Geral. Agora vamos especificamente em Imperatriz. Qual é o grande problema que você solucionar em Imperatriz? Eu tenho uma preocupação, mas ela não é minha. E não precisa dizer que ela é minha, essa preocupação. Ela está na língua e na garganta do povo, entendeu? Que é a água. Nós temos um problema de água seríssimo, Imperatriz. E não estou aqui pegando isso, veja bem, não quero ser hipócrita, nem falso, pegar isso. Ah, o Hildo pegou o tema da solução da água de Imperatriz. Não. Você me perguntou qual é o grande problema. Eu estou dizendo que é o grande problema. Mas não precisa do Hildo Marques descobrir isso, não. Porque isso está aí, colocado nos bairros. Vai aqui para a Vila Davi. Até, eu diria, o nosso amigo deputado Davi Alves Silva, honrasse o nome do pai dele, entendeu? Cuidasse do nome do pai dele e tivesse feito, trazido água para aí, que era tão simples trazer água só para o bairro dele, não digo para a cidade toda, né? Qual seria a solução? O pai dele ia ficar muito grato, porque ele é um deputado mandato, né? por conta do nome do pai dele, né? Podia ter feito e outras pessoas poderiam ter feito. Esse é um grande problema de Imperatriz. Mas não é só eu que digo isso, não. O seu colega, o Show, já o disse. O repórter, o Show. A população, em modo geral, grita no bairro grita, todo, todo mundo gritando. E, inclusive, quando eu for conversar com o doutor Luiz Fernando, que possivelmente será o candidato a governador do estado do Maranhão, eu vou dizer para ele, governador, não me peça para mim estar no palanque do senhor, se o senhor não colocar no seu projeto de governo a solução do problema de água de Imperatriz, porque fica desconfortável para mim. O senhor permite a mim ser candidato, junto com o senhor, acompanhando o senhor, e eu olhar no programa de governo do senhor, não encontrar lá no projeto, no seu programa, dizer, projeto de investimento de tantos R$ 1.000 para levar água aos bairros de Imperatriz. Se tem isso no seu programa, aí isso me traz conforto para estar com o senhor. É o que eu vou dizer para ele, entendeu? Assim que eu encontrar com ele. Agora, Hildo, vamos falar um pouquinho aqui sobre Luiz Fernando. Luiz Fernando é uma pessoa que governou a cidade de São José do Ribamar, é tido como um grande prefeito que fez uma grande gestão na São José do Ribamar. Hoje atua como um secretário de bastante abrangência no estado do Maranhão. Qual a sua visão política sobre o doutor Luiz Fernando? É um candidato bom? É um candidato que merece ter o apoio de Hildo Marques ao governo do estado? Olha, nós estamos bem privilegiados hoje, como. Nós temos 3 bons candidatos. Nós temos essa Lisane, a menina está indo bem, essa senhora está indo muito bem na campanha. Ela está indo muito bem na campanha dela. A gente não pode sentar e ficar, digamos assim, abandonando a brasa da gente e dizendo que só aqui que assa peixe que presta. Tem outros lugares que também assa peixe que presta. Essa moça, ela tem tido um bom trabalho. O Flávio Dino, um homem preparado, né? Uma pessoa, um jurista, pelo menos nessa área jurídica, não sei, na área administrativa, que ele ainda não teve essa experiência nessa área. O Luiz Fernando teve nessa área. Mas é um homem que merece o nosso respeito. O doutor Luiz Fernando tem sim, como você disse, essa experiência administrativa. Ele é competente, é decente, é uma pessoa gostosa de você estar junto dele. Agora, não é demagogo, ele tem dificuldade, ele não sabe, ele precisa ter esse, digamos assim, esse elan político, esse tchan que a política tem, aí eu acho que ele dispararia. Mas, se o Maranhão vier a ser governado pelo Luiz Fernando, o Maranhão vai experimentar um técnico de competência dirigindo o Maranhão. Quem sabe, nossos investimentos na área industrial irão alavancar muito. Eu faço essa pergunta a você porque o prefeito de Santa Inês, o Ribamar Alves, ex-deputado, comentou inclusive, fez uma entrevista que ele deu ontem, elogiando o Luiz Fernando como um dos melhores prefeitos de atuação que teve no estado e como um candidato forte em visão de crescimento das cidades pequenas. E aí a minha pergunta vem, e o conhecimento nas grandes cidades? Será que ele reverte esse negócio do processo eleitoral? O próprio prefeito da oposição está reconhecendo já o valor? Se um aliado do Flávio Dino está reconhecendo
esses valores dele, então é mais legítima a fala do prefeito de Ribamar, do prefeito de Santo Inês, do que um aliado da Rosiana, um aliado do Luiz Fernando. Ora, quando é dito, você imagina, por exemplo, quando você imagina um torcedor do Vasco, dizendo que o Flamengo é melhor do que o Vasco, não tem melhor credibilidade do que essa, porque o do Flamengo já disse que ele é mesmo, né? Agora o do Vasco falando, olha, o Flamengo é melhor do que o nosso time, entendeu? Então aí tem importância isso. Então o Ribamar, que é do lado de lá, está dizendo que o Luiz Fernando é bom, então eu não vou entrar, eu não vou fazer comentário a respeito disso. Agora, Aildo, nós sabemos que o seu grupo político chama-se Edson Lobão, ministro Edson Lobão. Você tem um alinhamento com o governo do estado, Rosiana Sarney, mas intimamente mesmo você é ligado ao senador Edson Lobão. Como é que está o relacionamento do Aildo hoje? Continua ainda ligado com esse grupo político de Edson Lobão, vinculado a Edson? Ô Cono, você sabe que eu trabalho com muita sinceridade. Eu não sou pessoa que fica mascarando resposta. Olha, o Lobão é bom, mas o outro também e tal, não sei o quê, dentro do grupo. Quando eu fiz o comentário do Flávio, fiz com sinceridade. Quando eu fiz o comentário da Lisiane, fiz com sinceridade. E também fiz do outro. Eu sentado aqui em casa, bem ali, daquela varanda, o doutor Luiz Fernando fez uma visita a mim, e eu disse para ele, doutor Luiz Fernando, eu gosto muito do senhor, eu tenho muito respeito pelo senhor, o senhor é uma pessoa boa, mas não precisa o senhor não vai ser bom, não é porque eu estou dizendo, não é porque o senhor é, e todo mundo sabe, os seus amigos sabem, os seus adversários sabem, o prefeito de Santo Inês, que é adversário dele, já disse, né? Agora, eu falo para o senhor o seguinte, se está firme a candidatura do senhor e o Lobão lançar a candidatura dele, eu não vou acompanhar o senhor, vou acompanhar o Lobão. Deixou claro isso? Deixei claro isso, você está entendendo? Você hoje está cavaleiro, porque no PMN você pode entender para o lado do Flávio Dino, do Luiz Fernando, do Eliseu Gama, você está cavaleiro hoje, né? É a tal da independência. Né? Tem a independência, hoje vai escolher qual lado, né? Aildo, vamos falar um pouquinho agora sobre a sua pretensão. Nós sabemos, Imperatriz inteira sabe, que você tem a pretensão de ser pré-candidato a deputado federal. Já tem algumas cidades da região Tocantins, cidade satélite que eu chamo Estreito, Sumaúma, Campestre, Porto Franco, essas cidades satélites, que são as grandes cidades que somam na contagem final dos votos. Já tem prefeito da região já fechado em torno do seu nome, deputado federal. Como é que você está vendo o seu crescimento e a aceitação do seu nome nas pequenas cidades, dos prefeitos que estão apoiando o seu nome, deputado federal? Quando isso foi uma das motivações de eu ficar dentro da política. Porque quando você fala, eu vou colocar meu nome para fazer o exercício da política, e você fica na sua casa, não aparece ninguém telefona nem nada, dá uma certa tristeza, né? E eu tenho recebido visitas no meu escritório, e bom que as pessoas muitos deles já conhecem meu perfil, sabem que o meu perfil não é de comprar voto, não é de comprar cabo eleitoral, não é de aliciar ninguém. Meu perfil é de fazer parceria e montar um projeto de trabalho. E eu já recebi visita de candidatos a deputado estadual que veio falar, foram lá e falou para mim, olha, não vim aqui pedir dinheiro, vim aqui para ser solidário a você no seu projeto. Que coisa boa, né? Que coisa boa. Quer dizer, reconhece que tem um projeto comigo, que tem um ideal nesse trabalho meu. Eu quero fazer parte deste projeto seu. Eu quero fazer parte desse ideal seu. Conta comigo e eu vou junto, nós vamos para a luta junto. Muito. Agora, Imperatriz, se eu falar para você que eu tenho recebido a solidariedade de muita gente em Imperatriz, não é novidade nenhuma que você conhece. Você conhece das amizades que eu fiz, que eu criei, pessoas que me ajudaram a administrar a prefeitura de Imperatriz, pessoas que me ajudaram mesmo. A classe educacional também é muito ligada a você. Pessoas que me ajudaram mesmo. A educação de Imperatriz, se não fosse a ajuda e a abnegação dessas professoras, eu não teria tido o resultado que eu tive na educação. Então essas pessoas todas gostaram de participar desse trabalho.
um trabalho em que eu as respeitei, que elas me ajudaram. No sentido, o nosso objetivo comum era ajudar as crianças de Imperatriz, né? Então, tem recebido sim, e tem recebido apoio, estímulo, e às vezes eu brinco, né? Quando um fala que vem me dar apoio, eu falo, eu não sei se eu vou, aí diz, não, você tem que ir, entendeu? Você tem que ir. Eu vim aqui para dizer que você tem que ir. Tem meu apoio. Então, é muito confortável para mim. Eu me sinto extremamente confortável nesse momento da minha vida. E eu pensei quando que eu não ia mais mexer com política. Pública, eu pensei que eu não ia mais mexer com isso, né? Mas a convocação de algumas pessoas, convocação de algumas lideranças nisso, né? O próprio João Alberto foi solidário comigo e disse para mim, eu não posso te ajudar com voto nem com dinheiro, entendeu? Mas eu posso lhe ajudar com a minha palavra, com a minha solidariedade, com o meu apoio, e o que você precisar de mim está aqui às suas ordens, eu quero te ajudar, entendeu? Então, eu acho que isso me coloca numa zona de conforto nessa campanha eleitoral. Para encerrar a matéria aqui hoje, o Brasil inteiro saiu no movimento nas ruas. Como é que você está vendo, como é que você classifica esse movimento da juventude do Brasil, sair ocupando as ruas? Olha, isso... Vamos fazer uma caricatura. Eu diria que isso é um grande alerta para o Brasil, o que o jovem fez. Mas é um puxão de orelha também, porque a classe política ficou no que a gente chama de zona de conforto, né? Ela em todo sentido. A classe política, ela se acomodou. Ela não ficou mais olhando os grandes temas, os grandes problemas que a gente fala da educação, da saúde, da mobilidade urbana. Quando o jovem não foi para a rua para brigar por conta de 20 centavos na passagem. Todo mundo pensa que o jovem está lá... d'água, né, Hildo? Não pensa que foi lá por causa de 20 centavos, não. O jovem foi para lá dizer que o transporte não presta. Que a saúde está ruim. O jovem, no exercício da sua inteligência, a juventude, pegou aquele momento, subir 20 centavos. Vamos pegar essa decisão de alta para a gente fazer o movimento. Mas, na verdade, o jovem mandou o recado, é o seguinte: a mobilidade pública não presta, o ônibus não presta, o trem não presta, o aeroporto não presta, a rodoviária não presta. Olha como. E quando a juventude fala, preste muita atenção. Preste muita atenção, porque a juventude fala com alma. A juventude não fala por programa, por organização, não. Ela fala com a alma dela. Ela sente e fala. Ela fala com a mente dela. Então isso é um recado de alma e de mente que foi dado ao Brasil. É bom ouvir a voz desse jovem, porque a mensagem dele é muito mais profunda do que nós estamos imaginando. Hildon Marques por Hildon Marques. Fala com o povo de Imperatriz e conversa com a população de Imperatriz agora, encerrando nosso programa. Quando eu primeiro agradeço a oportunidade de você ter me dado, como também as outras televisões que me permitiram falar com o povo de Imperatriz. E dizer da minha sinceridade, do meu convívio, do meu relacionamento. Tem muita gente que diz assim, eu gosto de Imperatriz, eu amo Imperatriz, mas eu posso dizer isso com legitimidade, porque eu sou chamado para ficar fora. Você sabe, eu já disse, os meus negócios fora de Imperatriz são maiores do que aqui. Nós temos mais lojas no Ceará, mais lojas em São Luís, mais lojas no Pará do que aqui. Capital mais avançado do que aqui, né? E os próprios fabricantes, os diretores das grandes indústrias, falam para mim, na nossa relação de negócio, para a gente ir lá em Imperatriz, a gente tem que fazer Fortaleza, ir lá, um avião para Imperatriz, depois voltar e tal. Aí eu dou um sorriso, eu falei, olha, eu já tentei ir para lá, mas não dou conta, entendeu? Porque a gente não acostuma com as coisas, não acostuma com um lugar, não acostuma com as pessoas, né? Então, às vezes, você mora num bairro, tem a oportunidade de você comprar um apartamento em outro, até melhor, né? E você não vai, porque tem aquela vizinhança, tem aquele pessoal, aqueles amigos, aquilo tudo. Então, eu acostumei com Imperatriz.
Até das críticas que faz a mim, eu tenho saudade quando eu estou fora, entendeu? Então eu não tenho como sair de Imperatriz, eu não tenho como largar a Imperatriz, mesmo que eu queira. A minha mente não deixa. Eu não vou dizer assim, demagogia, meu coração não deixa, pela quantidade de amor que eu tenho por aqui, não. Não vou ser hipócrita, não. Mas a minha mente, a minha razão, não deixa eu sair daqui, entendeu? Quando eu passo na Praça de Fátima, aí tem uma pessoa daquela cortando as laranjas, vendendo as laranjas, e eu vou passando, e eu já estou lá longe, ela grita, é Hildo, entendeu? Assim, naquela intimidade, eu olho para trás, abando a mão, você não sabe o tanto que isso é confortável para a gente, né? O menino o franelinho, que eu vou passando, ele fala, aí não, tal, só que aí outro ainda brinca, vem cá. Eu não vou ter isso lá fora, em lugar nenhum vai ter esse tratamento carinhoso, afetivo que me dão aqui. Então, o povo votando ou não votando em mim, eu não saio daqui. Hildo Marques, muito obrigado pela entrevista. Obrigado a você também. Estamos de volta com o programa Imperatriz 24 horas. Meus amigos, meus irmãos, como pode Imperatriz, que falta aqui dentro uma central da SAMU, falta aqui um prédio para a Secretaria de Educação, que paga 50 mil reais para o sogro do filho do Madeira, está pagando aluguel lá, né, o pau da Cartuímpe, 50 mil reais é o aluguel que ele paga daquele prédio. Enquanto que tem aqui a propriedade do município, que é a antiga rodoviária, que poderia fazer muito bem aqui a Secretaria de Educação, mas o Engana Madeira não quer. O Engana, ele quer enganar o povo. Então, ele quer entregar o prédio de 600 metros quadrados por 500 mil reais. 3 imobiliários avaliaram no mínimo 1.600 a 1.400, 1.400.000 reais que vale esse lote que quer entregar por 500. Então, quem está ganhando o trocado? Alguém está ganhando. Vamos ouvir os 4 vereadores da oposição, vamos ouvir também alguns vereadores da base aliada que discordam do prefeito de Engana Madeira. Solta o VT na tela. Pois bem, vamos agora ao resumo do programa Napoleão Neto e o programa do Zé Filho. Nós temos algumas reportagens que vai completar a edição de hoje. Confere conosco na tela. Bem, amigos, chegamos ao final do programa. Tenha a todos um bom dia, com a graça de Deus. Eu estou viajando a São Luís do Maranhão. Eu viajei ontem, após essa gravação dessa entrevista. Vou cuidar da minha saúde, porque o seu Engana Madeira está batendo muito tambor contra mim lá em Codó, no Bido do Barão. Engana Madeira, não é dessa vez você vai levar não, velho. Se Deus quiser, Deus é mais forte. Vou voltar firme e forte com a saúde em cima, porque eu vou ainda assistir a sua derrota. Vou assistir a sua derrota de camarote Imperatriz. Estou voltando depois que eu vou a São Luís, tratar da saúde, falar com o meu médico particular e volto a semana